Olá, alunos! Sejam bem-vindos à nossa dica do Contraturno Digital. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro e eu te trago uma dica bem bacana. Vamos acompanhar a dica? Para que não haja dúvida, lá vai a dica. É frase verbal ou é oração? Se em algum momento perguntarem a diferença entre oração e frase verbal, porque as duas possuem verbos, responda da seguinte maneira. Frase verbal é um enunciado de sentido completo que apresenta verbos, ou seja, ela possui verbos e precisa ter sentido completo para ser uma frase. Já a oração é um enunciado que apresenta um verbo ou uma locução verbal e pode ter ou não sentido completo. Viram aí a diferença? Ou seja, nem toda oração é uma frase. A oração precisa ter um verbo ou uma locução verbal, mas nem sempre tem sentido completo. Já a frase precisa ter sentido completo, ok? Nós vamos ver agora alguns exemplos se é frase verbal ou oração. Olha só, hoje vamos. Eu tenho um verbo? Tenho um verbo. Eu tenho sentido completo? Quando eu digo hoje vamos, fica meio aí sem sentido, né? Logo, então, nós estamos diante de uma oração, porque eu tenho o verbo, tenho a presença de verbo no enunciado, mas eu não tenho sentido completo. Nosso próximo exemplo é frase verbal ou oração. Sairemos cedo. Eu tenho um sentido completo quando eu digo sairemos cedo? Sim, eu tenho um sentido completo. E eu tenho um verbo, professor, aí nesse nosso enunciado? Sim, eu tenho o verbo, né? Sairemos, de sair. Logo, eu estou diante de uma frase verbal. Nosso próximo exemplo é frase verbal ou oração. Não gostei. Quando eu digo não gostei, eu tenho um sentido completo? Acho que está faltando alguma informação aí, né? Não gostei de quê? Mas eu tenho o verbo. E aí, é frase verbal ou oração? Nós estamos diante de uma oração, porque eu tenho o verbo, mas eu não tenho o sentido completo. É frase verbal ou oração no nosso próximo exemplo. Ele caiu na risada, né? Está dizendo aí que a pessoa riu muito. Logo, você tem esse entendimento que tem um sentido completo. Eu tenho, então, um verbo também e eu estou diante de uma frase verbal. Entendido, então, os nossos exemplos? Se ligou na dica? E eu venho te pedir para se inscrever no nosso canal no YouTube e nos seguir nas nossas redes sociais, @Contraturno Digital. Espero que você tenha gostado da dica e até a próxima. Até lá!